Bem-vindos à nossa aula 179. E estamos no capítulo que vai trazer a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ou seja, esse é o nosso maior conceito propagandista de que nós temos a melhor ferramenta. Mas, obviamente, que nós já estamos na página 619, tudo que nós vimos até agora consubstancia de forma irrevogável que nós temos na mão com a ação humana é uma ciência deliberadamente organizada, racionalmente, na sua forma mais integralista possível, e, como vocês já perceberam, é uma coisa amarrada na outra. Então, nós temos que ter muita atenção. Nós passamos pelos problemas, né, logo no item 1, os problemas, se tratar o juro, a expansão do crédito, o ciclo econômico. Agora nós vamos ver uma coisa que também é uma coisa importante de entender que está embutido nos empréstimos no mercado, que é, a gente já viu isso em algumas coisas passadas e nos parece muito óbvio, que eu vou ler aqui de Mises, mas eu peço que prestem muita atenção. Existem conceitos em cada item do livro e de seus capítulos que são uma ferramenta imprescindível no contexto mais amplo de toda a obra, correto? O componente empresarial na taxa bruta de juro do mercado. Nós vamos entender que, no fim das contas, o cara que te empresta dinheiro, ele entra no barco junto com você, tanto quanto seu sócio, por assim dizer. Como a gente está fazendo, pegando sempre do PDF, o componente empresarial na taxa bruta de juro do mercado. As taxas de juro do mercado para empréstimos não são taxas de juro puro. Entre os componentes que contribuem para a sua determinação, existem elementos que não são juro. O emprestador de moeda é sempre um empresário. E aí já fica até um pouquinho mais claro, né? Uma questão muito importante que a gente tem que sempre entender sobre a questão da usura, né? Quem está emprestando é sempre alguém que está arriscando receber ou não. Toda concessão de crédito é um risco especulativo empresarial, cujo sucesso ou fracasso é incerto. O emprestador corre sempre o risco de perder uma parte ou todo o principal emprestado ou parte dele. A avaliação que faz desse risco determina a sua conduta na negociação das condições do empréstimo com o tomador. Ou seja, a avaliação do risco geral de se emprestar para o Zé, para o Tião, para o Mário ou para o Felisberto é uma avaliação que o emprestador tem que determinar na sua conduta, nessas negociações, das condições do empréstimo para cada um deles. Não pode haver jamais segurança total em operações de empréstimo ou em qualquer outro tipo de operação de crédito e de pagamentos futuros. Os devedores, garantidores e avalistas podem tornar-se insolventes. As garantias colaterais e as hipotecas podem perder o valor. O credor é sempre uma espécie de sócio do devedor ou um virtual proprietário dos bens que garantem a operação. Isso é de suma importância. Ah, mas na lei da alienação fiduciária, ele tem garantias. Bom, talvez num outro país onde a justiça fosse diferente, até poderíamos começar a discutir baseado em outros países, não no Brasil, e vamos olhar para aquilo. Na verdade, no caso da alienação fiduciária, o, o credor ele é um virtual proprietário do bem. Se você deixar de pagar uma prestação,
Em tese, você perderia todo o conjunto da obra. Óbvio que essa alienação fiduciária é avaliada, é o dinheiro que lhe é emprestado, os juros que lhe é emprestado, já está no desconto do valor total do bem. É como se o banco comprasse o seu apartamento novinho por um valor que ele avalia o seu bem e ainda te força a pagar 20 ou 30% desse valor. Já está quitado para a construtora ou para a incorporadora. De tal sorte que ele tem logo no começo um bem pré-pago. E ele vai avaliar tudo isso de tal forma que é um bem novo. Com o passar dos anos, esse bem vai envelhecendo e vai perdendo aquele valor de face muitas vezes. Às vezes não. Depende do mercado, depende das condições de mercado, de todo o arcabouço. Mas a grande questão é justamente o quê? Justamente você ter o direito, né? O emprestador, o banco, ter o direito de, ao retomar, ter um lucro com todo esse movimento, ou pelo menos uma mitigação do prejuízo de ter que fazer todo esse movimento para retomar o bem. Qualquer variação no valor desses bens pode afetá-lo. Sua sorte está ligada à do devedor ou às mudanças que ocorram no preço das garantias colaterais. O capital em si não rende juros, precisa ser empregado e investido, não só para que renda juros, mas também para que não desapareça inteiramente. O capital em si não rende juros, já vimos no capítulo 18, precisa ser empregado e investido, não só para que renda juros, mas também para que não desapareça inteiramente. Nesse sentido, é muito verdadeiro o ditado pecuniam parere non potest. Dinheiro não cria dinheiro, embora não fosse esse sentido que lhe atribuíam os filósofos da Idade Média. O capital em si não rende juros, precisa ser empregado e investido, não só para que renda juros, mas também para que não desapareça inteiramente. Neste sentido, é muito verdadeiro o ditado pecuniam parere non potest. Dinheiro não cria dinheiro. Só que na Idade Média, os filósofos da Idade Média queriam dizer que o dinheiro não deveria criar dinheiro, né? Era contra a usura. O juro bruto só pode ser recebido por quem for bem-sucedido na concessão de crédito. Se efetivamente oferir algum juro líquido, este estará incluído numa renda que contém mais do que apenas o juro líquido. O juro líquido é uma grandeza que só pode ser separada da receita bruta do credor por meio de raciocínio analítico. O juro bruto só pode ser recebido por quem for bem sucedido na concessão de crédito. Juro, o juro bruto, o valor bruto da diferença entre o capital investido e aquilo que ele recebe do total do final. Se efetivamente auferir algum juro líquido, este estará incluído numa renda que contém mais do que apenas o juro líquido. O juro líquido é uma grandeza que só pode ser separada da receita bruta do credor por meio de raciocínio analítico, análise, quebra, separação. O componente empresarial incluído na receita bruta do credor é determinado pelos mesmos fatores que afetam qualquer atividade empresarial. O componente empresarial incluído na receita bruta do credor é determinado da mesmíssima maneira que afeta qualquer atividade do empresário. Além disso, é codeterminado pelo quadro legal e institucional. Os contratos que colocam o devedor e sua fortuna ou as garantias colaterais como um amortecedor entre o credor e as consequências desastrosas de uma operação de empréstimo mal feita são condicionados pelas leis e pelas instituições.
O credor está menos exposto a perdas do que o devedor, somente na medida em que o quadro legal e institucional lhe dê condições de forçar o devedor recalcitrante a pagar o seu débito. Se não houver nada que o possa forçar a pagar seu débito, não haverá como recuperar o investido. Entretanto, não há necessidade de a ciência econômica entrar numa análise detalhada dos aspectos legais envolvidos em títulos e debêntures, ações preferenciais, hipotecas e outros tipos de operações de crédito. O componente empresarial está presente em todos os tipos de empréstimo. Costuma-se distinguir entre empréstimo pessoal ou para consumo de um lado e comercial ou produtivo de outro. O traço característico do primeiro tipo consiste em permitir que o tomador gaste receitas esperadas futuras. Não está querendo fazer dinheiro. Ele não está querendo esperar ganhar o dinheiro para comprar aquilo que ele quer, para o seu hobby, não para fazer dinheiro. Ele quer gastar as receitas que ele espera ter no futuro. Ao adquirir o direito de uma parte dessas receitas futuras, o emprestador torna-se virtualmente um empresário, como se estivesse adquirindo um direito nas receitas futuras de um negócio. Você emprestou dinheiro para ele pagar 10 parcelas de R$ 100, você está, na verdade, tornando-se virtualmente um acionista do salário do cara todo mês em R$ 100. O risco específico quanto ao resultado do seu empréstimo consiste na incerteza em relação a essas receitas futuras. Costuma-se também distinguir entre empréstimos privados e públicos, servindo esta última qualificação para designar empréstimos a governos ou a repartições governamentais. O risco específico reside na duração do poder temporal. Impérios podem entrar em colapso e governos podem ser derrubados por movimentos revolucionários que não estejam dispostos a se responsabilizar por débitos contraídos por seus predecessores. Além disso, como já foi assinalado anteriormente, há, em todos os tipos de dívida pública de longo prazo, alguma coisa intrinsecamente malsã, ou seja, doente, malsã, malsadio, ou seja, emprestar para o governo é, no mínimo, no mínimo, imoral, no sentido de que é como emprestar para um mafioso, que na melhor das hipóteses, ele vai bater nos outros para te pagar. E na pior, ele vai bater em você para aceitar o papel que ele imprime de forma falsa e que não vale aquilo que valia quando você emprestou para ele. Sobre todos os tipos de pagamentos a prazo pende, como uma espada de Damocles, o perigo da interferência governamental. A opinião pública sempre teve preconceito em relação aos credores. Identifica-os como o rico ocioso e os devedores como o trabalhador pobrezinho que precisa de dinheiro. Abomina os primeiros como exploradores gananciosos e apieda-se dos últimos como vítimas inocentes da opressão. Considera a ação do governo, que visa reduzir os direitos dos credores, como uma medida extremamente benéfica para a imensa maioria, à custa de uma pequena minoria de usurários insensíveis, banqueiros inescrupulosos, agiotas, vis. Horas. A opinião pública ainda não percebeu que as inovações capitalistas do século XIX mudaram completamente a composição das classes credoras e devedoras. Na Atenas de Solon,
Na Roma das leis agrárias e na Idade Média, os credores, de um modo geral, eram os ricos e os devedores, os pobres. Mas nesta nossa época de títulos e debentures, de bancos hipotecários, sociedades de poupança, apólices de seguro de vida e instituições de previdência social, as massas populares de menor renda são muito mais credoras do que devedoras. Você que paga o INSS, que é descontado do seu salário todo mês, você é credor, você é o banco malvadão de outrora que empresta para o governo. O teu FGTS, o teu fundo, está sendo emprestado para as grandes construtoras fazerem suas obras. Por outro lado, os ricos, na qualidade de proprietários de ações, de fábricas, de fazendas e de imóveis, são muito mais devedores do que credores. Ao pedir a expropriação dos credores, as massas, inadvertidamente, estão indo contra os seus próprios interesses. Sendo essa opinião dominante no público, a possibilidade de o credor ser atingido por medidas anticredor não é contrabalançada pela possibilidade de ser ele beneficiado por medidas antidevedor. Esse desequilíbrio provocaria uma tendência unilateral de aumento do componente empresarial contido na taxa bruta de juros, se o risco político estivesse limitado ao mercado de empréstimos e não afetasse da mesma maneira todos os tipos de propriedade privada dos meios de produção. Preste atenção, vou ler novamente. Sendo essa a opinião dominante no público, né? O governo tem que ajudar os devedores frente aos credores. A possibilidade de o credor ser atingido por medidas anticredor não é contrabalançada pela possibilidade de ser ele beneficiado por medidas antidevedor. Esse desequilíbrio provocaria uma tendência unilateral de aumento do componente empresarial contido na taxa bruta de juros. Ora, se só tem ação do governo contra eu que empresto, então eu tenho que aumentar o componente empresarial na taxa bruta de juros. Eu tenho que precificar mais meu risco. Se o risco político estivesse limitado ao mercado de empréstimos e não afetasse da mesma maneira todos os tipos de propriedade privada dos meios de produção. Hoje, do jeito que as coisas estão, qualquer investimento corre o risco de sofrer as consequências de medidas anticapitalistas. Um capitalista não diminui a vulnerabilidade de sua riqueza por preferir investir diretamente na empresa em vez de emprestar seu capital ao governo ou a particulares. Ou seja, o capitalista hoje prefere comprar as ações na bolsa, porque pode vender a qualquer momento no mercado, acreditando então que a sua análise de risco de todas as empresas que lá estão é melhor e mais seguro do que ele pegar e comprar debentures dessa mesma empresa, emprestando para a empresa. Os riscos políticos implícitos no empréstimo de dinheiro não afetam o nível de juro originário, afetam o componente empresarial incluído na taxa bruta de juros. No caso extremo, isto é, quando fosse iminente a anulação de todos os contratos que envolvem pagamento a prazo, o componente empresarial cresceria ilimitadamente. Imagina que você fosse ter que emprestar uma grana, você vive de emprestar seu dinheiro, só que você está sentindo que o governo Lula vai isentar toda a população de pagar qualquer dívida que tenha sido feita. Isso pode acontecer. E parece que isso tem muita chance de acontecer. Horas, o teu componente empresarial, nesse caso, vai ser absurdo. A diferença entre esse caso B e o caso do fim do mundo anteriormente aludido na página 606, que é o caso A, por exemplo, lembra? É o seguinte: no caso A, o juro originário aumentaria acima de qualquer medida, porque os bens futuros perdem todo o valor. O mundo vai acabar. No caso B, o juro originário não se altera.
enquanto o componente empresarial aumenta acima de qualquer medida. Não é o juro originário do caso A, e sim o componente empresarial, deste caso aqui agora, do caso B. Ok? E assim encerramos mais este item, né? Nossa aula de número 179 do capítulo 20. Estamos no capítulo 20. O juro, a expansão de crédito e o ciclo econômico deste livro que é fantástico. Da única economia verdadeira. Espero que você escolha bem na hora de estudar economia. Até a nossa próxima aula.